A água feita em vinho, capítulo 2 do Evangelho de João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Foram também convidados Jesus e seus discípulos para a celebração. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre Sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem dizer comigo: para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o pregador da fé, missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, da Bahia para todo o Brasil. Este é o Encontro dos Vasos, o Café com Jesus, Congresso Línguas de Fogo, o Bom Dia Espírito Santo e também o Show da Bênção. Bom dia, Espírito Santo. Estamos pela supercruzeiroam.com.br. Estamos pela ID e Ensinai, pela Cultura da Bahia, pela Voz da Bênção, pela ICBRM Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos aproveitando a oportunidade de levar para todo o Brasil o nome e o poder de Jesus. Como é bom estar aqui, depois de um dia abençoadíssimo ontem, aonde ministramos sobre os olhos e sobre o olhar. Uma revelação poderosa, e todo o povo foi impactado pela prece poderosa, a oração da fé. Deus visitou-nos no dia de ontem. E já é grande a expectativa para amanhã, porque amanhã também eu quero profetizar quebra de maldições nos olhos, principalmente glaucoma, miopia e catarata, pressão no globo ocular,
e quero ministrar a libertação do mal olhado. Às vezes, existem pessoas que controlam a outra pessoa só no olhar. Olhar de serpente, olhar de coruja, de gavião, de sapo, olhar de morte, de repreensão, de adultério. Jesus falou que os olhos são as janelas da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é iluminado. Se os olhos forem maus, todo o corpo é tenebroso. Os olhos falam mais do que a voz. Os olhos têm voz de vida ou de morte. Olhar da ganância, da avareza, da soberba, do domínio sobre outras pessoas. Então prepare para o grande dia de amanhã. Quebra de maldições nos olhos e também no olhar. Será que vocês entendem a revelação que veio a mim há alguns dias? A Bíblia diz: hipócritas, tira a sujeira do teu olho, porque depois cuidará em tirar dos olhos do teu irmão. Seja quebra de maldições para os olhos, glândulas, ou seja, o mal que está no olhar. Olhar de seca-pimenta, de matar samambaia, de matar planta. Olhar de dominar. A Bíblia chega a dizer que se olhar para uma mulher e desejar, já adulterou com ela. Ou se olhar para um homem e desejar, já adulterou com ele. O poder dos olhos tem que ter a direção do Espírito de Deus. Então, ontem eu ministrei e amanhã ministraremos novamente, porque veio a mim a divina revelação para a cura dos olhos físicos e também para a libertação do olhar maligno. Tem pessoas que têm olhar de serpente, que mata só com os olhos, que acusa, que condena só com os olhos. Olhos de cobra coral, de jararaca, de jaracuçu. Olho de cascavel, olhos de cascavel. Mas o Espírito Santo falou comigo. Ora e ministra sobre os olhos e o olhar do meu povo. Amanhã eu quero ministrar novamente, porque ontem foi tremendo. Até quarta-feira que vem eu quero ministrar esta oração, porque o Espírito do Senhor me incomodou. Muita gente com maldição hereditária do glaucoma, da miopia, da catarata, da cegueira, da pressão no globo ocular. E muita gente com olhar diabólico, satânico e maligno. Sabia que existe esposa que controla o esposo só no olhar? Sabia que existe esposo que controla a mulher só no olhar? Chefe, gerente, encarregados? Os olhos falam mais do que a alma. Os olhos paralisam. Sabia que o olhar paralisa? E a pessoa fica sem reação? Olhos envenenados pelo cão, pela avareza, pela ganância, pela arrogância, pela soberba,
pelo domínio alheio. Cura de enfermidades nos olhos e cura do olhar. O olhar de Jesus era de amor, de perdão, de paz, de misericórdia. O olhar de Jesus era o olhar do Cordeiro de Deus. O olhar de Jesus era o olhar do amor. O olhar de Jezabel era o olhar da destruição. O olhar de Dalila era o olhar de adultério. O olhar também de Safira era o olhar da avareza, da ganância. Eliseu uma vez falou assim: Deus, abra os olhos de Geazi para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Deus abriu. Existe uma maldição física e às vezes espiritual nos olhos e no olhar. A avareza, a ganância, a inveja, a traição começa com o olhar. O adultério, a pornografia começa com um olhar. Ontem uma irmã me dizia: ore pelos meus olhos. Sim, missionário. Eu só vejo maldade no meu marido e ele não é um homem ruim. Olhar de serpente, de sapo, e tem. Olhar de gavião, de coruja, coitada da coruja. Olhar da inveja, do querer o que os outros têm e de ser o que os outros é. Veio a mim já há alguns dias esta visão espiritual para orar pelos olhos, enfermidades físicas e as enfermidades emocionais que nascem lá no âmago da alma, que formam no cérebro e que a janela da alma mostra a morte ou a vida. Ontem, quando eu ministrei, todo o povo com os dedos sobre os olhos, teve uma irmã que começou a piscar miudinho, misericórdia. E o capeta falou: eu estou nestes olhos, eu entrei pela sobrancelha. Mas em nome de Jesus, nós ministramos a libertação. E amanhã eu quero repetir, e na outra quarta-feira também, esta ministração. São coisas que vêm a mim pela voz do Espírito Santo de Deus. Soraya está colocando ali: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Boa lembrança. Por isso que Davi falou: levanta seus olhos e olha para cima. Para de estar olhando para o deserto, para o vale, para a derrota, para a miséria, para o fracasso. Olha para cima. Luceli Franquini Rodrigues está entendendo o que eu estou falando. Cláudia Castro também. Mônica Santos estava na sede ontem. Maria Catarina é profeta, profetiza aí no sul, em Juiz de Fora, sobre os olhos para a cura de glaucoma, miopia, catarata, cegueira, e sobre o olhar do povo, viu, Maria Catarina? Manda eles colocarem os dedos e profetiza.
para que o olhar do seca-samambaia, seca-rosa, seca-pimenta saia dos olhos do povo. O povo tem que ter olhar puro e expressar a pureza do coração da mente. Tá bem, filha? Núbia Cerqueira, você está entendendo o que estou falando. Aidil Monteiro, Deus te abençoe. Então, amanhã, quebra de maldições. Coloque aí agora um copo com água. Dalvane Bernardes, para que esta água se transforme em remédio, lava seus olhos. Quem cura os seus olhos não é Santa Luzia, é Jesus. Coloque aí aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos, um pouquinho do azeite. Fala para o pastor Fábio, pastor Alexandre. Orar pelos olhos do povo aí em Brasília. E também pelo olhar deles. Brasília precisa desta revelação. E você sabe disso. José Mendonça, Deus te abençoe. Coloque aí agora um par de meias tênis de pessoas que têm pés enfermos, caixa com medicamento da família, fronha do travesseiro, lençol, toalha da mesa, aquela mesa que foi quebrada pela briga, pela violência, pela traição. Coloque aí agora todos os medicamentos da família, tá bem? Porque daqui a pouco nós estaremos pregando a palavra e orando. Edinalva Costa, Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Unção dobrada na sua vida. Bispo Daniel, recebo. Tatiane Moraes, ontem na catedral foi bênção pura, oração forte. Luceli Franchini, verdade. José Mendonça, pastor amado, glória a Deus. Antoniete Nogueira, precisa mesmo, glória a Deus. É isto aí, Antoniete. São revelações que Deus me dá, a voz do Espírito, porque Ele quer dar a bênção para esta área, a cura dos olhos e a cura do olhar. Ontem pessoas ligaram de todo o Brasil. Houve um engarrafamento nos telefones aqui da rádio. Pessoas pedindo oração. É muita gente. Leandro Jorge Santos de Santana. Ontem na Igreja Liberdade estivemos na mesma revelação. Silvia Nadja. A paz do Senhor Jesus. A paz, Silvia. Deus te abençoe, filha. Alice Tavares e família também ligou. Altamira Soares. Antônia da Conceição, Arthur Oliveira, Cauã Pereira, Cíntia da Conceição Barros, Cremilda de Salina das Margaridas, Dalva Rosiane, Edelnice e de Luiz Anselmo, Edilene dos Santos Costa, Elias José, Eliel da Silva Barreto, Eliete Araújo, Elisete do Cabula, Elza Marques, Erasmo Costa, Eurídios do Cia, Everaldina de Souza, Francisco Correia, Frank Bispo, Gracinha do Largo do Tanque, Hélio da Paixão, Josefa Bernardes, Valdemir Neves de Andrade, Wilson Souza, Tiago Pereira, Sandra Miranda, Rosimeire Denivaldo Nascimento,
Rita Souza Figueiredo, Reginalva Tavares, Rafaela Borges. São tantas pessoas que não dá para me ler todos os nomes. São muitas pessoas que ligaram ontem pedindo a oração e a comunicação espiritual. Vocês podem enviar uma mensagem digitada para o meu WhatsApp, tá bem? 9918-62232. O código de Salvador é 71. Pode fazer o seu pedido. Não me telefone porque eu não atendo telefones. Manda mensagem digitada e nós estaremos subindo ao altar e levando o seu pedido a Deus. Tá bem? 71-9918-62232. O código de Salvador é 71. De outro país para o Brasil é 55. Mande para mim uma mensagem digitada. Pedido de oração pela sua querida e amada família, principalmente para o grande dia de amanhã. Quebra de maldições nos olhos. Ontem eu atendi uma senhora e ela me falou: todos da minha família, depois dos 60 anos, morrem cegos por causa do glaucoma. Que coisa, rapaz! E no momento em que nós orávamos, o mal manifestou e o capeta saiu. É assim que funciona a minha fé. Maldição do glaucoma em toda a família. Da cegueira, da pressão alta no globo ocular, câncer nos olhos, enfermidade na retina, na menina dos olhos, enfermidade física que eu estou falando, ou macumba, que foi feita com alfinete de cabeça espetado no olho de galinha, de pato, de gato, de cachorro, cabeça de animal. Obra de feitiçaria, de macumba, de vingança, de ódio. Enfermidade nos olhos. Feitiçaria feita com olhos de coruja, de gavião, de gato, de pato, de peixe. Peixe, coitado do peixe, até ele pena na mão dos bruxos. Então, amanhã é um dia forte, poderoso. Eu quero nesta quarta-feira, nesta sexta manhã, e na quarta da semana passada, que vem, continuar com esta santa ministração. E a libertação do olhar maligno, desejo carnal, profano, avareza, ganância, ódio, pessoas que controlam o outro só nos olhos. Sangue de Jesus tem poder. Olhos de serpente, de lobo dominador. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo é tenebroso. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é iluminado. Tira a trave dos teus olhos. Temos que olhar para cima. Não é mandar e dominar pessoas no olhar. O olhar paralisa. Paralisa. A pessoa fica sem força, sem atitude. O olhar paralisa porque é a janela da alma. E às vezes é uma obra do capeta, do diabo. Jezabel dominava Acabe só no olhar. Eita mulher ruim. Dalila dominava Sansão só no olhar. E assim são muitas pessoas hoje que têm o olhar
mal, porque é a janela, as janelas da alma. Amanhã eu quero ministrar esta quebra de maldições. Tenho autoridade para isso e posso ministrar nesta área. Nós temos que ter o olhar de Jesus. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai em paz. Jesus falou para Madalena: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Vai e não peques mais. O olhar do Cordeiro, o olhar da misericórdia. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. A Bíblia fala isso. O olhar de Jesus era o olhar do amor, era o olhar ágape, do amor, da correção com amor, da repreensão com amor. E as pessoas entendiam ele só no olhar. Vem estar conosco amanhã, se você precisa de uma bênção para a cura dos olhos e a cura do olhar. Tem gente que só vê maldade no outro, julgamento. Tem gente que só vê desconfiança e tragédias. Vê com os olhos, julga e ainda sonha com aquilo. Misericórdia. Amanhã eu quero te libertar. Eu posso arrancar este mal que está em seu subconsciente, que reflete em seu olhar e que te prejudica mais do que alguém que você julga. Vem estar conosco. 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite. O adultério começa no olhar. O roubo começa no olhar. O domínio sobre outras pessoas começa no olhar. Liberta os seus olhos da influência maligna. Ouviu o que eu falei? Existe o olhar do amor, o olhar da repreensão. Às vezes o pai e a mãe falam com os filhos só no olhar e eles obedecem. Mas é o olhar do amor para pôr o filho, a filha, no lugar correto. Olhar de mãe, olhar de pai. É um olhar zeloso, mas outros olhares, às vezes, é para a morte. Amanhã, eu quero ministrar, e também quarta-feira da semana passada, que vem, aliás, a cura dos olhos e a cura do olhar. Estamos na caminhada, viu? Jaime Basso Santos, Tatiana Moraes, Aidil, Luceli, Cristiane. Você está entendendo, Cristiane? Deus está falando. A paz do Senhor, pastor. A paz, Cristiane. E lembrando a todos que nós estamos na grande caminhada. Entendeu a revelação, Maria Catarina? Agradeço a Deus, porque ainda há profeta em nossos dias. Pastora Catarina, Deus está usando o Senhor, bispo. Amém, filha. Amém. Antônio Marcos Costa, bom dia, bispo Daniel. CB Centrel, ligado. Tatiana Moraes, estarei lá, bispo, amanhã. Wilson Santos Silva, isto mesmo, bispo. Os olhos são o espelho da alma. Há uma tradução que diz que é a janela da alma, as janelas. Tá bem? Estamos na grande caminhada para o dia 4. E dia 11 de setembro. 4 e 11 de setembro. Aonde eu estarei pregando uma mensagem
revelada também. Eu falei ontem, falei antes de ontem, e vou falar até o dia 4, quando nós estávamos em um bairro de Juazeiro, por nome de Quidé. O Espírito Santo falou comigo, eu estou aqui, em um momento de oração. E a hora que eu subo ao altar, eu ia pregar sobre a transfiguração, uma mensagem que eu amo pregar. Mas o Espírito Santo falou comigo, matadores de gigantes. E eu mudei a mensagem, não pela minha vontade. O tema meu era transfiguração, mas Jesus me deu outro tema, o Espírito Santo. Matadores de gigantes. E é esta mensagem que eu quero pregar dia 4 e dia 11, na Santa Ceia ministerial e na Santa Ceia local. Matadores de gigantes. Hoje não tem mais Davi, nem Moisés, nem Elias, nem Daniel do Antigo Testamento, meu xará. Hoje não tem mais Paulo, mas nós estamos aqui com esta missão do século 21, século terrível, por causa da evolução. Os gigantes estão aí, e nós somos os Davis da nossa geração. Matar gigantes não é tontear o gigante, não é abater só, derrubar o gigante, é matar. Porque outros levantarão, e venham quantos quiserem vir, gigantes, lobos e leões. É só nós estarmos no tripé da vitória, unção, bem treinados e louvor. Josué foi um matador de gigantes. Também Pedro também foi em sua geração. E em nossa geração são filas de gigantes que se levantam contra a igreja, contra os cristãos, contra a Santa Ceia, o dízimo, a oferta, a pregação da palavra. São gigantes que levantam, às vezes, até provocando irmãos contra irmãos. Mas se nós tivermos as pedras do rio da vida, pedra redonda, se nós tivermos a funda, que é a palavra de Deus, se nós tivermos a unção, o treinamento e o louvor, não parará nenhum gigante em nossa frente. Quantos gigantes você já matou? Neuma, Ivone, Adriana, Tatiana, Lívia, até Lívia já matou gigantes. Quantos gigantes eu já derrotei em meus 53 anos de ministério? E pode vir todos que vierem, as pedras estão aqui. E a espada do Espírito para arrancar a cabeça dele também está comigo. A palavra da profecia. O Espírito Santo falou comigo, matadores de gigantes. Prepara para o dia 4 e dia 11. Porque quando eu preguei esta mensagem lá em Juazeiro, eu não sei se a igreja desceu, se o céu desceu ou se a igreja subiu. Foram línguas estranhas, palmas e louvores, profecias e revelações. A glória manifestou de uma forma sobrenatural. E no dia 4 e dia 11, eu estou convocando você que crê para receber o seu capacete da salvação para a batalha.
a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, ter os cintos da verdade e os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Filhos e filhas, servos e servas, Davi derrotou gigantes, Jesus derrotou gigantes, Moisés derrotou gigantes, e nós, como homens de Deus, continuadores e implantadores do reino, temos que crer que os gigantes, que parece gigante, mas é nada diante do Senhor Criador grandão e forte, porque Ele é Deus onipotente. O diabo não pode desafiar o exército de Deus que continua na terra. Prepare para o dia 4 e dia 11, para você ouvir no altar a palavra, a revelação e a ministração. Missionário, não vai ficar muito repetitivo esta palavra? Não. Água mole em pedra dura. Às vezes o coração da pessoa tem uma pedra dura. Bate, bate, até que fura. A pedra do mal vai ser quebrada. E Deus vai te revelar que você é um matador de gigantes em sua geração. Tá bem? Vamos louvar a Deus com Miriam, vamos? Puxa aí as cadeiras. Este programa está cobrindo o Brasil, do Iapoque ao Chuí. Pare de tomar café aí agora, faça silêncio. Você que me ouve no ferry-boat, no caminhão, no carro, no ônibus, no metrô. Você que me ouve no trabalho, na portaria de um prédio, no manicômio, no presídio. Você que me ouve agora em uma plataforma de petróleo, no aeroporto, na rodoviária. Você que me ouve agora na cama, ainda enrolado nos cobertores ou na colcha de chinil. Será que ainda tem colcha de chinil? Vamos agora louvar a Deus. Vamos louvar, porque Miriam, depois que viu o grande gigante do Mar Vermelho engolindo os soldados de Faraó, Miriam dançou, cantou e fez o show gospel. Falar em show gospel, agora em setembro nós teremos o grande congresso das Mulheres de Deus, 24 e 25 de setembro. Vamos louvar a Deus. E lá vem Deus. O Deus do sol. Sempre Ele vem. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. Só Ele faz. Deus, o Deus do sol de sol. Aleluia. E lá vem Deus, Aleluia. tudo por amor. Aleluia. O Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, por onde estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou.
E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu. Miriam do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro. E cantava em voz alta, morreu dele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam, do outro lado numa dança de vitória tocava pandeiro, pandeiro, pandeiro. E cantava em voz alta, morreu dele, seus cavalos, seus cavaleiros. E Miriam cantava. Estou convocando e convidando a todos para amanhã, sexta-feira, na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Deus abençoe pastor Wilson, ali do Arenoso 2, ligado conosco. Wilson é matador de gigantes. Deus te abençoe, filho amado. Estou convocando todo o povo amanhã para a grande revelação, a revelação poderosa da cura dos olhos. Glaucoma, miopia, catarata, pressão no globo ocular e tantas enfermidades que levam à cegueira. E também a cura do olhar. Olhar mau, olhar de inveja, olhar de adultério, olhar de pornografia e tanto tipo de coisa ruim. Amanhã eu quero ministrar como ministrei ontem e como ministraremos na próxima quarta-feira esta mesma visão para alcançar um grande número de pessoas que precisa desta bênção de Deus. E no dia 4 e no dia 11, a mensagem que vai abalar, tem até um corinho que diz, vai abalar, porque estaremos falando sobre os matadores ou, oficialmente, um matador de gigantes. Tá bem? Prepare para o dia 4 e dia 11 na catedral e na sede. Ainda está longe, mas é para que você anote em sua agenda. 4 de setembro na catedral, na Santa Ceia Ministerial, e 11 de setembro na sede, ali no bairro da Liberdade. Será algo sobrenatural, tá bem? E todos os pastores e pastoras que me acompanham pelo Brasil afora, se o Espírito, que é o mesmo, lhe deu o ok, faça também, porque é visão espiritual. A ministração nos olhos, no olhar, e também a mensagem para o povo saber que eles têm que matar os gigantes com as pedras, a funda, o louvor, o treinamento e também a santa e poderosa unção. Estamos no caminho, na verdade, e estamos na vida. Por isso que eu digo a vocês, me ajudem a estar aqui. Agora em agosto, antes do mês terminar. Hoje já é 25, não é? 25 hoje, 25 de agosto. Antes de terminar o mês, mande uma oferta, um dízimo, um voto. A maior missão da igreja é pregar o evangelho, é levar as boas notícias. Então pregue o evangelho através da minha voz, ganhe almas na Bahia, no Brasil e aonde estiverem nos vendo, na Europa, Ásia, África, Américas.
É grande a audiência do nosso programa. É incalculável o número de pessoas que estão sendo edificadas através das mensagens bíblicas simples, fiel e verdadeira que nós passamos aqui. Às vezes você coloca semente na lama, em areia, em vaidosos, em pessoas que, dominada pela ganância, é o que mais existem hoje nos altares. Seja inteligente, examine-se, mande uma oferta, um voto, um dízimo, através do Pix. O Pix agora é uma bênção, porque daí da sua casa mesmo você pode fazer um voto, de agora em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e enviar uma oferta para a missão. Às vezes você já deu oferta para a construção, para a compra disso, compra daquilo, mas para a missão internacional ou nacional você nunca fez isso. Porque a visão de Jesus, olha o que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus falou: ide por todo o mundo. Ele não diz para ir só para a rua onde você mora. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Ele mandou ir para Jerusalém, Samaria e Galileia e aos confins da terra. Nós estamos alcançando por aqui os confins da terra. Lugares de ladeira, favela e mansões. Carros, aviões e hospitais. Levando o assunto que precisamos levar. Muitos levam trio elétrico, arma de fogo, cocaína, bebida, outros levam imoralidade, morte prematura. Mas nós levamos o que temos: Jesus. Ah, missionário, eu já prego, eu já ajudo as missões. Amém. O máximo que você puder fazer, faça. Acrescente no seu tesouro na eternidade pedras preciosas. Não importa o valor, se é 10 reais, se é 100 reais, se é 1.000 reais, se é 10 mil, 5 mil, 1 milhão, deixa Deus te usar. Dê lugar ao Espírito Santo. Está entendendo, Mariluce? Lisete, Soraya está colocando ali o número do Pix, tá bem? Fotografam, filma, chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira, está em meu nome porque é melhor. Chega em minhas mãos para os compromissos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos também sendo retransmitidos pela Voz da Bênção. E atenção, Salvador, hoje, 11 da manhã, eu estarei apresentando um programa especial, Almoço com Jesus, pela Voz da Bênção, de 11 ao meio-dia, tá bem? 11 ao meio-dia vocês poderão me assistir, me ver, porque tenho um recado de Deus hoje, quinta-feira. Maria Garcia já chegou para estar conosco, sejam todos bem-vindos, já são 5h53, e nunca esqueçam que esta obra, ela é santa. Bom dia, Espírito Santo. É sim, quem é de Deus sabe que é. Como o fogo que abrasa a alma.
estamos sobre momento santo, terra santa. É isto aí. Deus abençoe meu amigo pastor Wilson, ligado conosco, servo de Deus, matador de gigantes. Este mata gigantes. Ele e a sua bela esposa. 5h55. Abra sua Bíblia. Bíblia aberta. Abra sua Bíblia, Jair Francisco. Maria Luísa. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2. Gildésio Papa. Você é um matador de gigantes, Gildésio. Você e o Nilton. Você crê assim ou não? Ou será que os gigantes aí em São Paulo estão te matando? Vigie, viu? Deus te chamou para ser matador de gigantes. E ministra aí, viu, Gildésio? Na congregação aí em São Paulo, a oração pelos olhos, cura dos olhos e cura do olhar. Entendeu o que te falei? Margarida Santos. Ah, missionário, não entendi. Ouça o programa desde o começo e você vai receber a revelação completa. Margarida Santos, eis-me aqui, Espírito Santo, bom dia. Este é o programa Encontro dos Vasos, Congresso Línguas de Fogo, Café com Jesus e também o Show da Bênção, tá bem? Eu creio e tomo posse através deste áudio. Margarida Santos, eu recebo, tomo posse da minha vida. Mônica Fonseca, Shalom, paz e graça, meu bispo. Tatiana Moraes, amém, 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 amém. Bíblia aberta, João capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Este foi o primeiro milagre que Jesus realizou publicamente em um casamento. Em Gênesis, nós podemos ver Deus abençoando Adão e Eva e unindo eles. E Jesus começa seu ministério em uma cerimônia de casamento. E a Bíblia fala que a mãe de Jesus estava ali. Porque quem casava ali ou era uma irmã de Jesus, ou uma prima, era alguém ligado a Dona Maria. Está entendendo, Josélia? Lívia Anaildes. Jesus foi ali porque era uma festa de família e quem casava era alguém da sua árvore genealógica humana, ou era parentes de Maria ou de José. Porque ninguém ia em casamento de oferecido, de entrão. E a Bíblia diz que Maria estava presente. E foram também convidados Jesus
e os seus discípulos, todo aquele bando de homens que eram recém-convertidos, chamados para o ministério, eles ainda estavam bem verdes na fé ao lado de Jesus. Jesus precisava mostrar que ele não era apenas o Jesus de Cafarnaum, o filho da Dona Maria e do seu José Carpinteiro. Ele era mais do que isso. Ele era Deus, o prometido por Isaías. E ele precisava mostrar qual o objetivo que ele veio. E ele teve esta oportunidade e aproveitou bem no comecinho a oportunidade de começar o milagre em um casamento da multiplicação e da transformação. E a Bíblia diz que faltou vinho, porque a festa de casamento durava muitos dias. Era uma festa de casamento de família, união das famílias, e louvor a Deus por mais uma família que nascia ali após aquela cerimônia. Faltando vinho, o vinho acabou, a turma encheu a cara. E era vinho ruim, era um vinagre, vinho azedo, vinho agre, vinho forte, cruz credo. Vigie, viu? Pode ver o que depois Jesus transformou em suco de uva, vinho bom. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ela dirige ao filho mais velho, porque todos os irmãos de Jesus estavam ali. A Bíblia diz, naquela cerimônia, a família de Jesus estava presente. E a mãe dirige ao filho primogênito, ao filho mais velho, e fala para ele, meu filho, o vinho acabou. Se não fosse uma parente ou uma parenta, a Maria não estaria preocupada. Ela era anfitriã, ela era ela era a organizadora do evento. Ela era quem estava na frente da festa. Aí Jesus falou para ela como Deus. Deu-lhe uma resposta tão dura que o evangelista João escreveu porque tinha que escrever. Jesus falou, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Ele fala como Deus e a chama de mulher, porque Deus não tem mãe. Ele é o unigênito do Pai. Ele não a chamou de mãe. Como lá na cruz também não a chamou de mãe. Em outras passagens da Bíblia, sim. Mas aqui e lá na cruz, ele falou, mulher, eis aí o teu filho. E aqui ele fala, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo, a senhora está muito preocupada, vexada. Ainda não é chegado a minha hora. Mas Deus permitiu que começasse ali em Caná da Galileia. A permissão, o ok, o sim, o toque, vem do Onipotente. Ele tem o relógio, o mapa, o calendário.
Ele tem a escritura da terra e de todas as coisas que nela existem. Ainda mais esta bênção aqui, o início dos milagres. Que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus não a chamou de mãe, porque Deus não tem mãe. Ele chamou de mulher. Sua mãe disse aos empregados, aí fala, sua mãe disse aos empregados, aos garçons. Aos garçons, era uma festa chique, tinha garçom, tinha vinho, muito carneiro assado, muito bolo de tapioca, misericórdia, muito quibe, coxinha, empada, do jeito deles lá. Conforme a culinária da região, né? A gente sabe disso. Mas quibe tinha. Tinha muitos salgados, pastelzinho de camarão, não. De frango, sim. Eita, festa linda, hein? Maria preparou uma festa decente. Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos mandar. Obedeça a ele. Se Jesus tivesse chamado ela de mãe, a idolatria seria maior, que já é. É verdade, Rogério. Mas Jesus estava na direção do Pai, né? Mas ela disse, faça o que ele mandar, obedeça a ele. Vocês têm que obedecer ao meu filho, não é a mim. Aí a turma aí hoje obedece Maria e esquece do filho Jesus. Mas Jesus mesmo deu a ordem. Ela deu a ordem, Maria deu a ordem. Obedeça ele. Ele é Deus. Ele é o Salvador, não sou eu. Faça o que ele mandar. Tudo o que ele mandar, faça. E faça bem feito. Para receber o salário no dia certo. Fazei tudo quanto ele vos mandar ou vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra. Pedra de sabão, aquela pedra fácil de trabalhar. 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 medidas ou metretas. Esta palavra não deveria existir. Metretas. Aí Jesus viu as talhas, os potes, os barris. E Jesus falou para os garçons, enchei de água estas talhas, e encheram até em cima, até a boca do pote. Misericórdia. Os garçons obedeceram um jovem de 29 anos, porque ele fazia parte da família que promovia aquele evento, porque ali casava ou uma irmã, ou uma prima, ou uma sobrinha de Maria, porque ela estava na frente daquele casamento, organizando os doces, os salgados, tudo que havia, até a roupa da noiva. Eita! Maria era extremamente zelosa. Disse Jesus, enchei de água estas talhas, e encheram até em cima. E aí Jesus falou depois para os garçons. Ele deu a ordem, ele passou a estar no comando. Agora não era mais a Dona Maria, agora era Jesus, o filho da Dona Maria. Tirai agora e levai ao mestre Sala, ao maître, ao chefe dos garçons. A festa era tão organizada e chique, que tinha até o chefe dos garçons, o maître,
que primeiro experimentava e depois mandava para o povo, viu, Sidney Santos, Antoniette Nogueira. Metrata, 40 litros, escreve ali a nossa pastora. Coloque aí de novo que passou, eu não li direito aqui. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera. Coisa de Deus. E bem que sabia os empregados que tinham tirado água, e chamou o mestre-sala o esposo. Aí o maître chama o esposo, metrata, 40 litros que cabia em cada vaso, era muito vinho. Cada 40 litros em cada talha. Então foi muito vinho, né? Eu nem gosto desta palavra metreta. Eu falo sempre medida, é mais fácil de compreender. Naquele tempo não tinha Coca-Cola nem Guaraná. Naquele tempo eles só usavam mesmo o vinho e alguns sucos, bem poucos sucos. E era a bebida deles, não tinha cerveja, não tinha outras bebidas em uma festa, só tinha vinho. E o vinho acabou a alegria. Porque o vinho, em muitas passagens, é alegria. Mas em outras passagens, a Bíblia diz, não embriagueis com vinho em que há contenda. Mas enchei-vos do meu espírito. Toniette, o certo é medida, né, bispo? Né, bispo? Sotaque de Goiânia, né, bispo? Se fosse lá em Minas, seria o ai, bispo. Se fosse em São Paulo, meu bispo, eita, meu. Se fosse no Pernambuco, vice. Aqui na Bahia é eita. Jesus, aliás, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Por que eles fizeram esta observação? Porque o vinho que Jesus transformou foi um vinho puro. Foi um vinho tipo aquele que nós vamos beber nas bodas do Cordeiro. Porque tudo que Jesus dá é diferente do que a ciência dá, do que a capacidade intelectual dá. Jesus só dá o melhor para quem merece o melhor. É água limpa, é pasto verde, é sombra, são penas. Tudo que ele dá é o melhor. É paz, é prosperidade, é descanso. O vinho dele é melhor. Feliz é quem entende o que eu prego e aceita Jesus. Você precisa aceitar Jesus e vir para os braços dele. E aí você vai ter o melhor. A melhor roupa, a melhor paz, a melhor tranquilidade, também do lado material. Por que não? A melhor formação acadêmica, o melhor carro, ele pode. Ele não dá asa a cobras, ele dá a seus filhos que crê, que são fiéis. O vinho que ele deu aqui, transformou, foi o melhor. O homem sempre dá o pior, a ciência política. Mas quando Jesus chega, chegou o homem do melhor. Eita! Chegou aquele que pode dar a melhor saúde, a melhor visão.
o melhor futuro e a melhor eternidade. Aonde você passará a eternidade? No fogo do inferno ou no paraíso nas ruas de ouro? Aonde você estará daqui 1 milhão de anos, hein? Ah, missionário, eu não sei, mas eu sei de mim, passeando nas ruas de ouro com Jesus, porque Ele dá o melhor. O vinho que havia naquela festa era um vinho agre, tipo vinagre. Era um vinho ruim, sangue de boi, misericórdia. Mas a hora que Jesus transformou, aí veio o vinho bom, porque Ele é Pai bom, Ele é Deus bom, Ele é Senhor bom. Ele mesmo falou, vocês humanos são maus, e sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais Deus. Deus só dá o bom. Aí veja o versículo 11, do capítulo 2 de João. Assim Jesus iniciou seus milagres em Caná da Galileia. Eu já fui lá, quando nós fomos a Israel. E ano que vem eu vou lá novamente. E manifestou a sua glória pela primeira vez. Também estarei lá, Josélia Santos está dizendo, tá bem. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Isso aqui, meu irmão, é tremendo. Depois dos milagres, do milagre, aliás, da transformação da água em vinho, os discípulos creram nele. Viram que ele não era natural, ele era sobrenatural. Passaram a entender que ele não era um homem comum, ele era o Filho de Deus. Passaram a crer pelo milagre. Como você vai crer em um pastor se ele não tem bênção nenhuma? É um capim seco, é um bode na frente do povo, você não vê nada, não sente nada, não há testificação de espírito. Para você crer, você tem que sentir. E tirar e fazer prova. Está entendendo, Sidney Santos? A Bíblia diz que eles creram nele. Até ali eles não criam em Jesus. Eles criam no carpinteiro. Mas depois do milagre, eles passaram a crer no sobrenatural. Transformar água em vinho, rapaz. Só o poder sobrenatural que estava em Jesus. Como ontem, pessoas com enfermidade nos olhos foi transformado em olhar curado, em olhos curados, e o olhar bom no momento da ministração. Se não tiver sinais, prodígios, o povo não crê. Tem que ter, tem que buscar. Quem tem que ser um matador de gigantes. E para matar gigantes temos que ter o tripé completo, a trindade. A unção, treinar e louvar. É como o tripé da santidade. Palavra de Deus, oração e jejum. Tudo tem um tripé para permanecer de pé. Se não tiver o tripé, fica troncho, fica manco.
Mas se tiver o tripé, vai ficar de pé. Deu até um rima, dá até música. O tripé espiritual, oração, palavra e jejum, é o tripé da santidade, Rogério. E para matar gigantes, é outro tripé, Rogério. Unção, treinar e louvar. Foi o que Davi recebeu, o óleo da unção. Ele estava diante das malhadas, treinando e matando animais. E ele era um levita nato, e Deus gosta de composição de levitas, de louvor, de exaltação, porque o homem foi criado por isso e para isso, e para isso. Jesus principiou assim começou os seus sinais em Caná da Galileia, seus discípulos, e manifestou a sua glória, seu brilho, a sua beleza, seu objetivo, sua finalidade. Se não tiver fogo e glória, não tem prova de que ele está presente. Às vezes está presente, sabe o quê? O pão imundo no altar. Sabe o que é pão imundo? Falsidade. Aí veja o versículo 12. Já são 6:21. Depois disso, desceu a Cafarnaum, onde Jesus tinha uma casa, uma residência. Ele, sua mãe. Depois que terminou a festa, Jesus falou: bora para casa, maninha. E ela foi. E ainda levou seus irmãos. Está escrito aqui, ó, no versículo 12. E os seus discípulos ficaram ali, não muitos dias, em Cafarnaum, na residência de Jesus. Medite nesta palavra. Ele transformou água em vinho. Ele transforma o ébrio. Ele transforma a meretriz. Ele transforma o traficante. Ele transforma a colombina. Ele transforma o pierrot. Ele transforma o político ladrão. Ele transforma o empresário ladrão. Tem que vir para Jesus, porque pela sua força você não consegue transformação. Então precisa do sobrenatural. Venha para Jesus, venha para a igreja, venha para a Bíblia. Venham enquanto há tempo. Ah, missionário, eu luto tanto e não consigo me transformar. É porque você precisa da ajuda do Espírito Santo. Então venha para a igreja. Ah, missionário, eu já fui numa igreja, não vi nada, não recebi nada. Procure uma igreja onde você sinta comunhão com a presença do Espírito Santo. Se lá tiver malandragem, ganância, sai dela, povo meu. Procure o lugar onde a sua alma é preenchida por pasto verde, água tranquila e vinho transformado. Cuida da sua salvação, viu? Salvação é individual. Salvação é individual. Aonde você passará a eternidade. Então, Jesus transformou e transforma o cego em um homem de visão, o paralítico em um homem normal, o endemoniado em um pai de família. Ele transformou 5 pães, 2 peixes, que alimentou uma multidão de 25 mil pessoas. E o mais gostoso, ele é o mesmo Deus. Creia. Ah, missionário, eu fui para uma igreja, não vi nada, não recebi nada, não senti nada, porque Deus não estava ali.
Aonde ele está, há vinho novo. A comunicação, o Espírito comunica com o Espírito que Deus está presente. Venham para amanhã a cura dos olhos e a cura do olhar. Venham dia 4 para você aprender a matar gigante com a pedrada certa e ser do exército de Deus. O dia 11. Levante, bata a poeira dos pés, que aonde você foi você não recebeu nada, bata a poeira dos pés e caminhe pelo caminho certo, pela verdade certa, pela vida certa, e entrar pela porta certa, e encontrar o Salvador certo, e ser um homem certo e uma mulher certa. Deu até rima. Às vezes eu falo assim, que é para descontrair, mas a minha palavra é a palavra de Deus para mim, também e para todos nós. Tá bem? Coloca aí agora o copo com água. A caneta que você vai assinar documentos, o óleo da unção. Ponha a mão em seus olhos. Ponha. Creia. Jesus vai curar você do glaucoma, da miopia, da catarata, da cegueira, da pressão alta no globo ocular. Jesus vai te curar você do mal olhado, do olhar maligno da coruja, do gavião, do sapo, da cascavel, e transformar o seu olhar em um olhar de paz e não de ódio, de alegria e não de tristeza, de vitória e não de derrota. Vamos falar com Deus, Brasil! Momento de oração. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Jesus, pelas almas que vieram ontem à catedral e à sede. Obrigado, Jesus, pelos cultos que tivemos ontem, pela conversão, libertação e transformação, porque a bênção foi completa. Pai, eu abençoo o dia de amanhã, sexta-feira, aonde estaremos orando pelos olhos, quebrando as maldições, e pelo olhar também. Eu oro por todo este povo que estão com os dedos sobre os olhos agora. Este glaucoma que mata a família toda cega, deixa a família cega, aliás. Esta catarata, esta miopia, este desvio no nervo óptico, na retina, esta dor nos olhos, agonia, coceira, purgação, pressão alta, maldição que foi feita nos olhos de uma boneca, nos olhos de um gato, de uma coruja, de uma galinha, de um peixe. Que haja um milagre. Tem pessoas que ficam cegas de raiva, de ódio, de vingança. Cura estes olhos.
para que esta pessoa dê testemunho do milagre recebido. Hoje não tem mais o tanque de Siloé, mas o Senhor é o tanque de Siloé. Dai saúde para estes olhos, este olhar maligno de adultério, porque a tua palavra diz: se olhar para uma mulher e desejar, já adulterou com ela. Os olhos são a janela da alma. Se os olhos forem bons, todo o corpo é abençoado. Se forem maus, todo o corpo é tenebroso. Tua palavra manda nós olharmos para cima, e não para o vale, não para o deserto, não para as coisas infrutíferas e negativas. Este olhar de ganância, de avareza, de ódio, de rancor, esta pessoa que quer dominar o outro só no olhar, paralisando, destruindo, por causa da inveja, da avareza. Este olhar de seca-pimenta, de mata-samambaia, que faz murchar as rosas no jardim alheio. Este olhar que rouba dinheiro, alegria, este olhar de ódio que tira a alegria do outro e a felicidade. Misericórdia, é verdade. Transforma, Senhor, este olhar desta jararaca, desta cobra coral, desta víbora, deste animal maligno que está sobre os olhos, deste verdadeiro gavião, lobo, coruja. Coitada da coruja. Pai, em nome de Jesus, abençoa este olhar, para que seja o olhar do Cordeiro, que perdoa, que sara, que salva, que cura. Este olhar de ódio, de vingança, este olhar carregado de tanta coisa maligna, como o olhar de Jezabel, de Dalila, de Safira, de Herodes. Este olhar maligno que teve Balaque, que teve Balaão. Este olhar maligno e avarento de Judas, que cobiçou as moedas do templo. Este olhar de Barrabás, santifica o olhar desta pessoa, muda o que está no consciente, para que possa refletir na janela da alma o amor de Deus. Ó Senhor, abra os olhos espirituais, como diz a tua palavra lá em Apocalipse, que de mim compra o colírio para os olhos. Tua palavra diz assim. Abençoa esta pessoa que está orando pelo marido, que tem um olhar maligno, pela filha, que só vê maldade. Transforma o olhar daquela filha, daquele filho que só vê coisas boas no tráfico, mas é caminho de morte. Eu estou profetizando, porque o Senhor mandou profetizar. Cura estes olhos e sara estes olhares. Esta pessoa que só vê maldade, no grupo, no departamento, só vê desconfiança, só sabe julgar, mas porque os olhos dele ou dela estão cheios de traves,
de sujeira e julga os outros pela sujeira dele ou dela. Pai, se for obra de macumba, de feitiçaria, que veio da avó, da bisavó, da tataravó, sai agora. Quem cura os nossos olhos espirituais e físicos não é a Santa Luzia, é o São Jesus. Eu abençoo todos os nossos ouvintes com a bênção desta revelação e preparando para o grande dia de amanhã, sexta-feira, 26. O domingo, a quarta-feira, que também farei esta mesma oração, porque é revelação para os dias de hoje. Eu abençoo o dia 4 e o dia 11, onde estaremos entregando a mensagem dos matadores de gigantes. Seja com todos, em nome de Jesus. Meu abraço a todos, Deus abençoe, pastora Tereza Oliveira, Adriana Inha. Tereza e Genuíno são matadores de gigante legítimos, de carteirinha. Está entendendo, Tereza, que eu estou lhe dizendo? Você é uma matadora de gigantes. Sidney Santos, Josefa Santos, receba o meu abraço, tá bem? Estavam com os olhos, com a mão sobre os olhos. Abra os olhos, abra, e agradeça a Deus por você crer na revelação do Espírito. Tá bem? Sim, meu pastor, Tereza está dizendo. Deus abençoe você, Tereza, é matadora de gigantes, você e Genuíno. Aí é 2 contra todo o exército de gigantes. Já matou muitos, mas vai matar mais. Davi matou 5 gigantes, todos da mesma família, dos homens dos 6 dedos. Golias tinha 6 dedos, o pé do cabra parecia uma lanche. Mas Davi picou-lhe a pedra com muita força. E é o que a gente faz. Adriana, Deus te abençoe. Antoniette, Deus abençoe. Compartilhe este programa de hoje. O de ontem também. O de antes de ontem foi tremendo. Tá bem? Eu abraço filhos e filhas. Mande uma oferta, um dízimo, um voto. Me ajude a estar aqui, me ajude. Me ajude a ganhar almas. Ide por todo mundo, vá por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Pregue através da minha voz. Patrocina. Mande uma oferta, um dízimo, um voto através do Pix. Coloque aí para mim, Lívia, ou quem estiver mais nos assistindo, o número do Pix, para que chegue em minhas mãos agora em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para ajudar a manter a rede internacional de comunicação. Vocês podem me acompanhar pela Voz da Bênção, de hora em hora o missionário ora. E hoje, 11 da manhã, eu vou estar apresentando um programa especial pela rádio A Voz da Bênção, Almoço com Jesus. Bom dia. Bom dia. Soraya apareceu ali e colocou o número do Pix. Fotografa, filma, Lívia também. São secretárias pela fé. 0800. É assim que Deus faz. Deus levanta pessoas para estarem ao meu lado. 0800. Amém. Vocês entendem o que é 0800? De graça, é só pela fé. Eita glória! Bom dia, meu querido Brasil!